Uma alegria inabalável e transformadora é o tema da nossa meditação, baseado nas palavras de Paulo dirigidas aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Lá está escrito assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos repetir? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ontem eu estava indo pregar numa igreja lá em Suzano, no encontro de jovens. Eu vinha pela pista central da Marginal e aconteceu um acidente bem na minha frente, envolvendo um carro e um caminhão, bem pertinho. A pista da direita estava interditada, né? E o motorista do carro, que estava ali na mesma linha do caminhão, de uma carreta, não se deu conta de que não estava sendo visto pelo motorista e tentou mudar de faixa, né, da direita para a esquerda, e estava fora da visão do caminhoneiro, e aí o caminhão passou na lateral do carro todinha. Graças a Deus não foi nada grave, ninguém se machucou, mesmo o dano material pareceu não ser muito grande. Mas o que chamou bastante minha atenção foi a reação da mulher que estava sentada ali no lugar do passageiro. Ela desceu do carro e ela perdeu o controle. Ela começou a gritar no meio da pista. E acontece que ela não estava gritando com o motorista, que deveria ser o marido dela. Ela também não estava gritando com o outro motorista do caminhão. Ela só gritava de uma maneira assim, intensa, descontrolada. Ela gritava para o mundo. Ela estava derramando ali a sua frustração por conta daquela situação. Foi bem desagradável ver que quanto aquela senhora estava infeliz. Talvez porque estivesse indo por um compromisso muito importante e foi frustrado. Ou talvez porque estivesse vindo já de uma situação estressante e acabou acontecendo também aquilo. O fato é que aquele contratempo fez com que ela se sentisse injustiçada pela vida. Pelo menos essa foi a minha leitura, a minha percepção. Ter os seus planos frustrados, ver a sua alegria desintegrar igual fumaça. Eu acho que, ainda que eu acho que a gente nunca teve uma reação assim tão intensa, tão dramática, mas a gente conhece esse sentimento de frustração, de decepção. A gente sabe que a maioria das coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida, elas estão fora do nosso controle. E às vezes a gente tem esse sentimento, não sei se você já teve, né? Aquela sensação de que parece que o universo está conspirando contra você. Que tudo e todos parece que fazem parte de uma conspiração para drenar, para roubar a sua alegria. Todos nós conhecemos, em alguma medida, esse sentimento. Todos nós já vivemos, de alguma forma,
esse tipo de frustração. E Deus conhece isso muito bem. E felizmente, a palavra de Deus traz respostas. Eu diria até, traz uma solução para que a gente não desmorone emocionalmente toda vez que formos surpreendidos por um contratempo, toda vez que os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas expectativas forem frustradas. E o mais importante, para que a gente seja capaz de agradar a Deus, mesmo em situações de frustração, de contrariedade. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: vocês se lembram que nós já falamos 2 vezes, tivemos 2 meditações sobre o fruto do Espírito. Falamos de uma maneira geral sobre o fruto do Espírito, até assumimos um compromisso de oração, de 9 dias. Quem fez? Olha aí que bacana, são 9 qualidades que o fruto do Espírito tem, lá em Gálatas 5, 22 e 23, e nós falamos já da primeira qualidade, que é o amor, e hoje a gente vai falar da segunda qualidade. Mas eu queria ler esses 2 versículos com você. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Isso vem logo antes de Paulo falar do fruto do Espírito. Assim, não satisfarão os anseios da carne, ou, nessa tradução melhor, da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas 2 forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Não é uma leitura simples, É um texto que, para a gente entender bem, a gente tinha que gastar um tempo meditando nele com calma, mas para ajudar, eu descobri que se a gente inverter esses 2 versículos, fica um pouco mais fácil de entender. Então a gente vai ler de novo agora, só que dessa vez a gente vai ler primeiro o versículo 17 e depois o 16. Vamos lá. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas 2 forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm a liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. As qualidades do fruto do Espírito, elas são desenvolvidas em nós quando nós somos guiados pelo Espírito. Quando nós escolhemos ser guiados pelo Espírito, colocamos a nossa vida sob a direção do Espírito Santo. E uma das 9 qualidades do fruto do Espírito, a segunda mais especificamente, é a alegria. Mas a gente está falando não de uma alegria qualquer, de um tipo muito especial de alegria. A alegria que vem do Espírito Santo, que é produzida, implantada em nós, cultivada, desenvolvida, aperfeiçoada pelo Espírito Santo. E a afirmação que eu quero trazer para você, que é o ensino central dessa meditação, é essa: que a alegria que vem do Espírito
é uma alegria inabalável e transformadora. Eu vou repetir agora e vou repetir várias vezes nessa meditação. A alegria que vem do Espírito é uma alegria inabalável e transformadora. Ela não faz os nossos problemas desaparecerem, mas é uma fonte sobrenatural, contínua, de força, de sabedoria e também de coragem. Paulo afirmou que a alegria que vem do Espírito, Pedro afirmou isso na sua primeira carta, que essa alegria que vem do Espírito, ela é exultante, indescritível e gloriosa. São os adjetivos, as qualidades que Pedro atribui a essa alegria. E evidentemente são qualidades que não podem ser aplicadas a uma alegria ou atribuídas a uma alegria que não seja dada por Deus. Não é qualquer alegria. A alegria que vem do Espírito, ela age na nossa vida de uma maneira muito concreta. Lá em Provérbios 15:15 está escrito assim, que para quem está aflito, todos os dias são maus. Mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Gente, vocês sabem que a Bíblia pode ser qualquer coisa menos um livro de autoajuda. A Bíblia, na verdade, ela trata da realidade humana, da condição humana, do que acontece no mundo, com uma honestidade que muitas vezes chega a ser desconcertante. Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses num momento muito difícil para ele. É uma das cartas da prisão, chamadas assim. Ou seja, ele escreveu num momento em que estava preso e havia uma possibilidade muito real de ser condenado à morte. E a igreja que recebeu a carta, ela também estava numa situação complicada. Se você ler toda a carta de Filipenses, você perceberá que havia problema sério na liderança da igreja. Alguns líderes, alguns mestres da igreja estavam se aproveitando da ausência do apóstolo Paulo, que estava na prisão, para tentar se colocar no lugar dele. Tanto que Paulo vai dizer, alguns estão pregando o evangelho por inveja, por motivos errados, tentando acrescentar dor e tristeza às minhas algemas. Mas não importa, ele disse, o que importa é que Cristo seja pregado, quer por motivos corretos, quer não. Mas havia esse pessoal que aproveitou a ausência do apóstolo para tentar ganhar, cativar o coração dos irmãos e se colocar no lugar dele. Coisa que, se tem uma coisa que não deveria acontecer em igreja, é disputa de poder, né? Isso é completamente o inverso de tudo aquilo que a nossa fé declara. Não é assim? Jesus disse que quem é o maior no reino de Deus? Aquele que manda? Não, aquele que serve. Não é assim? Lembra quando nós estudamos as cartas do Apocalipse? Tem uma coisa que eu não disse na época para vocês, mas todas as igrejas daquele período primitivo dos apóstolos,
Todas as igrejas que com o tempo se envolveram com o poder dominante da época, hoje não existem. E todas as igrejas que não se envolveram com o poder dominante da época, e que foram perseguidos, massacradas e martirizados por isso, hoje existem, estão lá, firmes e fiéis, servindo ao Senhor e cumprindo com a sua missão. Então, em Filipenses havia esse problema de disputa de liderança. Outra coisa que estava trazendo muita aflição para o coração dos irmãos filipenses é a situação de Epafrodito, que foi um irmão que eles enviaram para prestar assistência ao apóstolo Paulo na prisão. Ele foi com donativos, com suprimentos para ajudar o apóstolo. Ou você acha que prisão romana tinha quentinha? Tinha nada. Então eles mandaram o Epafrodito. Chegando lá, o Epafrodito ficou doente, mas muito doente, quase morreu. E a igreja pensa, né, que a situação, né, a gente mandou o nosso irmão para ajudar o apóstolo e agora o nosso irmão está numa situação pior do que ele, precisando de ajuda. Eles estavam aflitos por causa disso. Tinha um outro problema que estava rolando. Lembra de Evódia e Sintique? Duas irmãs amadas e respeitadas da igreja, que de repente começaram a se estranhar. E Paulo vai escrever para elas: entrem em acordo no Senhor. Entrem em acordo no Senhor é muito interessante, né? Não é fazer valer o que você pensa ou o que você quer. Veja, olhe para o Senhor, olha para Jesus. Veja o que Jesus faria, como Jesus trataria. E logo na sequência ele diz assim: eu peço a você, meu amigo fiel, ou em outras traduções, Arquipo, que por favor, cumpra o teu ministério com fidelidade. Ou seja, as irmãs estavam tretando e os pastores, ou o pastor, não estava sabendo lidar com aquela situação, estava se omitindo, ou talvez até tomando partido e criando um problema ainda maior. Fora que tinha perseguição que eles estavam sofrendo. Então é muito problema por um momento só. Numa igreja local, numa pequena igreja. Agora você imagina a surpresa que a igreja dos filipenses deve ter sentido, né? Com a perplexidade que eles devem ter sentido quando receberam a carta de Paulo. A carta é lida diante da congregação e ela termina com uma ordem, um imperativo. Esse imperativo que nós lemos no começo: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E 2 versículos à frente: não vivam preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as orações de vocês. Ou seja, o caos estava estabelecido e Paulo escreve: alegrem-se no Senhor. Paulo não estava sendo ingênuo. Ele tratou de todos os problemas na carta. Ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Mesmo assim, a solução que ele deu para os irmãos não foi: olha, eu acho melhor vocês tirarem umas férias. Façam terapia. Ou então tenham mais disciplina. Ou, olha, vão para outra igreja. Ele não fala nada disso. Ele diz que o que eles deveriam fazer era alegrar-se no Senhor.
E isso nos dá a entender que todos aqueles problemas, de alguma maneira, na verdade, não eram os problemas em si, mas eram sintomas de um problema muito maior, de um problema pior: a falta de contentamento. E nesse sentido, eu entendo aqui que o oposto dessa alegria para a qual o apóstolo os convoca e que é fruto do Espírito Santo, o oposto dessa alegria não é tristeza. Porque existe um tipo de tristeza que é legítima. Um tipo de tristeza que, estranho dizer isso, que faz bem. Que traz crescimento, maturidade para a alma. Então, o oposto da alegria aqui não é a tristeza, mas é um coração descontente. E ele escreve então para mostrar para aquela pequena comunidade que a alegria que vem do Espírito é uma alegria inabalável e transformadora. Que a força que eles precisavam não viria deles mesmos. Não era só uma questão de resolver os conflitos. Não era só uma questão da cura do Epafrodito. Não era só a questão de jogar água fria lá nas irmãs que estavam brigando. Não era questão de botar os pastores competitivos em disciplina. A solução estava em se alegrar no Senhor, em experimentar a alegria que vem do Senhor, que traz contentamento, que é inabalável, que é transformadora para a nossa alma. Não era uma força que viria deles, da sabedoria, das resoluções, da experiência, mas era fruto do Espírito. E justamente por ser dádiva do Espírito, essa é uma alegria poderosa, inabalável, transformadora. É uma alegria sobrenatural que estava ao alcance de Paulo, que estava ao alcance dos filipenses, que certamente está ao alcance daquela senhora que gritava ontem na marginal, que está ao seu alcance, ao meu também. A alegria do mundo, seja de que origem for, ela, quando não é enganosa, ela passa rápido. Ela é circunstancial. Basta um contratempo e ela desaparece. Basta uma injustiça e ela é substituída pelo ressentimento. Basta uma situação de falta de controle e ela simplesmente some. E como não existe espaço vazio, a ansiedade toma conta daquele espaço em que ela habitava. Por isso Paulo, ele não falou somente que aqueles irmãos deveriam se alegrar fazendo alguma coisa que gostassem. Ele não mandou ninguém tirar férias, praticar algum esporte, fazer atividade física. Não mandou ninguém, vai caminhar, porque caminhar o sangue circula, oxigena o cérebro, faz bem. Não, alegrem-se no Senhor. Paulo não era um palestrante motivacional, e se fosse, seria o mais fracassado, né? Seria como o camarada que perdeu o emprego e não consegue arrumar outro e vai trabalhar de coaching, né? Paulo estava preso, como ele seria um palestrante motivacional? Ele não esperava que essa alegria inabalável fosse produzida
pelos próprios filipenses. Ele não propôs um plano disciplinado de 7 passos para uma alegria inabalável. O tipo de alegria que ele propôs é aquela que só pode ser experimentada em Jesus. Do tipo que nós necessitamos do Espírito Santo, que é o único que consegue preencher o vazio da nossa alma com uma alegria genuína. Nós precisamos do Espírito Santo para desenvolver em nós essa alegria que é poderosa para tratar, para curar as nossas feridas, as nossas emoções, os nossos relacionamentos quebrados, os contratempos e os conflitos são meios que Deus usa para desmascarar as alegrias que não são provenientes do Espírito. São usadas por Deus para nos ensinar que qualquer alegria fora de Jesus, mais cedo ou mais tarde, se demonstra fraudulenta. O brilho desse mundo é sedutor. Mas tudo que não é Deus é menor do que Deus, e tudo que não é Deus termina numa alma descontente, numa alma sedenta, uma alma vazia, angustiada. Aquele sentimento que eu já tive, e acredito que você também já tenha experimentado, de ter desejado alguma coisa por um longo tempo, de ter sonhado, lutado para conquistar alguma coisa, e aí quando você conseguiu, você se alegrou. Foi uma conquista, mas lá no fundo não era. Virou fumaça. Eu acho que é isso que o sábio queria dizer lá no Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é nulidade, tudo é vazio. Termina em descontentamento. A alegria que vem do Espírito não é um mero sentimento, mas é a convicção de que Deus está presente e que Ele é bom o tempo todo, não importam as circunstâncias, os contratempos, os obstáculos. A alegria que é fruto do Espírito é uma alegria que provém da fé e que fortalece a fé. A alegria do Espírito e a fé, elas se retroalimentam, fazendo de nós adoradores verdadeiros, restaurando a nossa alma fragilizada, nos ajudando a dizer não para o pecado, porque em alguma medida, né, todo pecado que a gente comete é uma busca equivocada por alegria, é uma busca equivocada por prazer, é uma busca por algo legítimo naquilo que não é legítimo. A alegria que vem do Senhor é cura para a nossa ansiedade, porque ela redireciona as expectativas do nosso coração para o único que pode satisfazer, e eu diria superar infinitamente mais essas expectativas. A alegria que vem do Espírito, ela nos ajuda a enxergar aquilo que realmente tem valor. E ao nos ajudar a enxergar aquilo que realmente tem valor, coloca todas as outras coisas em perspectiva, atribuindo a cada coisa o valor que lhe é devido e não mais do que isso.
de maneira que essas coisas não se tornarão ídolos no nosso coração. Porque não tem jeito, tudo aquilo que você começa a depositar excessiva confiança, ou excessiva expectativa, ou excessiva esperança, qualquer coisa ou pessoa que você começa a olhar e começa a acreditar, conscientemente ou não, que a sua alegria depende daquilo, ou daquele ou daquela, aquilo se tornou um ídolo. E aí você sabe como são os ídolos, não sabe? A Bíblia mostra isso o tempo todo. Os ídolos são super exigentes. E os ídolos nunca entregam o que prometem. A alegria que vem do Senhor nos ajuda a enxergar o que realmente tem valor. A alegria que vem do Senhor transforma os nossos relacionamentos com as pessoas. Por quê? Porque faz com que a gente deixe de esperar das pessoas aquilo que só Deus pode dar. A alegria que vem do Senhor é fundamental para o nosso coração e para a nossa caminhada de fé, para a nossa saúde integral. Mas tem uma coisa, ela não é automática. Só quem confiou a sua vida a Jesus Cristo, só quem recebeu Jesus Cristo, só quem se tornou a habitação do Espírito Santo tem condição de experimentar essa alegria. Ela é um presente da graça para todos que foram perdoados dos seus pecados, para todos que nasceram de novo. Isso significa que nós podemos ter essa alegria, porque Jesus Cristo, e unicamente porque Jesus Cristo veio ao mundo, tomou sobre si a nossa culpa, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vitória. Ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos nos alegrar nele e com ele. Como disse o profeta Isaías, né? Pelas feridas dele nós fomos curados. Por isso, meus irmãos, se a sua vida tem sido marcada pelo descontentamento, por picos de descontentamento, é muito provável que isso aconteça porque a sua alegria ou a sua expectativa por alegria vem de fontes erradas, fontes que secam no momento em que você mais precisa delas, e sempre será assim. Se qualquer contratempo, por menor que seja, já é grande o suficiente para frustrar a sua alma, para estragar o seu dia, é porque provavelmente você está dependendo demais de você mesmo, da sua capacidade de planejar, de organizar a vida, de controlar a vida, está dependendo demais das circunstâncias, ao invés de esperar naquele que de fato é soberano sobre todas as coisas, o Espírito Santo. Se os seus relacionamentos parecem uma montanha russa, é porque você está procurando nas pessoas um tipo ou um grau de alegria que você só vai encontrar no Senhor. Se o seu coração está sempre ansioso, com aquela sensação de que você está carregando o fardo do mundo nas costas, como estavam os nossos irmãos filipenses, então, não há dúvida, você precisa experimentar a mesma alegria que eles também precisavam. Porque a alegria que vem do Espírito é uma alegria inabalável e
transformadora. Os filipenses desejavam que os seus líderes parassem de competir. Eles queriam que houvesse uma maior comunhão entre os irmãos. Eles ansiavam que Paulo fosse libertado da prisão e que Epafrodito fosse plenamente restaurado da sua enfermidade. Ele queria que aquelas irmãs amadas se entendessem. Eles queriam que os perseguidores os deixassem em paz. E tudo que eles queriam não tem nada de errado. Nenhum desses desejos estava errado. Errado estava o fato de eles condicionarem a alegria deles à realização dessas coisas. Era a receita certa para a decepção, para a frustração, para o ressentimento. E talvez você esteja com esperanças, com expectativas tão equivocadas como aqueles nossos irmãos, e tanto quanto eles, precisa experimentar a alegria que é fruto do Espírito, a alegria que vem de Jesus, porque a alegria que vem do Espírito é uma alegria inabalável e transformadora. Sabe uma coisa maravilhosa? Note que Paulo, quando fala para os irmãos filipenses que eles deveriam se alegrar no Senhor, o alegrem-se ali é um imperativo, não é uma sugestão, uma orientação, é um imperativo, é uma ordem. Como se obriga alguém a ter alegria? Como que se manda alguém a ser alegre? Era isso que Paulo estava falando. Mas dá para mandar alguém ser alegre, pastor? Para Paulo dá. E sabe por que para Paulo dava? Porque Paulo sabia de uma coisa que a Bíblia ensina o tempo todo. Tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele nos dá. Tudo aquilo que Deus pede de nós, ou que Deus exige de nós, Ele nos dá. Ele não exige, não requer nada de nós que Ele não nos dê, que Ele não nos capacite a ter. E foi sabendo disso que Paulo tratou da alegria não como uma opção, mas como um imperativo. E aí eu quero terminar essa reflexão propondo a você um exercício. Eu penso que existem dois grandes obstáculos para a nossa alegria. Eu quero resumir em dois grandes obstáculos. O primeiro são nossos pecados. Os nossos pecados drenam a nossa alegria. Tanto que Davi, depois de ter cometido adultério com Batseba e ter sido praticamente o mandante, o responsável pela morte de Urias, o marido dela, né? Ele faz aquela oração de arrependimento que ficou registrada no Salmo 51, e ele, lá pelas tantas, ele diz assim a Deus: por favor, restaura-me a alegria da salvação. Porque o pecado drena a nossa alegria. Existe também um outro obstáculo para a nossa alegria, que não são pecados. São contratempos, obstáculos, que podem nos induzir ao pecado, e muitas vezes nos induzem, mas não necessariamente são em si pecaminosos. Contratempos e pecados.
Mas seja o pecado, que é culpa nossa, seja os contratempos, que não são nossa culpa, ambos têm a mesma fonte, a mesma origem: confiança mal empregada, expectativa mal empregada. E aí eu desafio você a pensar, tanto num contratempo que você enfrentou recentemente, talvez essa semana, talvez hoje, quanto num pecado que tem sido persistente na sua vida. E você apresente isso com muita honestidade, sem rodeios, sem escolher palavras, diante de Deus em oração. Porque Deus é misericordioso. E ninguém mais do que Ele está interessado na sua alegria. Ninguém mais do que Ele deseja perdoar, deseja restaurar a sua satisfação, o seu contentamento. Apresente isso ao Senhor. Seja um contratempo, seja um pecado persistente, ou as duas coisas. E ao apresentar isso, declare a sua confiança no Senhor. Apresente o seu desejo de agradá-lo em tudo. Muito embora você esteja consciente, como eu também estou, da nossa incapacidade de fazê-lo, mas do desejo de agradar o Senhor em tudo. Fale da sua necessidade da presença de Deus, da presença do Espírito Santo e do agir do Espírito Santo na sua vida. E expresse a sua decisão de experimentar e de demonstrar a alegria verdadeira que vem do Espírito Santo. Porque a alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria inabalável e transformadora. Eu quero deixar para você essa tarefa, essa lição de casa, a partir de tudo aquilo que nós refletimos hoje. E eu estou convencido, porque sei que Deus é bom, que Ele se agradará da sua oração e que algo novo, algo bom, algo genuíno e sobrenatural será implantado na sua vida a partir dessa oração, que te levará de fato a experimentar a alegria que vem do Senhor. Esta alegria que é fruto do Espírito, essa alegria que é inabalável, essa alegria que é transformadora, essa alegria que é abençoadora para quem está na sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, né?